minhas amigas, sejam todas bem-vindas, sejam todos muito bem-vindos. Gostaria de cumprimentar também os nossos amigos e as nossas amigas que vão nos acompanhar posteriormente pelo YouTube, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, para quem não estiver vendo a gente, né, de maneira síncrona, como estamos aqui, e vai nos acompanhar depois, né, pelo canal dos Núcleos Inacianos no YouTube. É com imenso prazer que a gente está reunido aqui novamente, mais uma manhã de sábado, com a presença do Padre Adroaldo, com a presença de todas e todos vocês. Hoje nós estamos com um movimento de uma mudança de plataforma para a transmissão, né, dos nossos encontros do grupo de estudos, né? Estamos fazendo uma experiência com o Zoom, a gente já fez isso na Semana Santa Orante, para quem nos acompanhou, né? E agora nós estamos investindo nessa plataforma. Provavelmente os próximos encontros também serão assim. Em nome da coordenação dos Núcleos Inacianos do Brasil, eu gostaria de agradecer muito o Elber, né, do Núcleo Inaciano de Nova Friburgo, está dando uma força imensa para a gente aí, né? E seguimos, né? Passo a palavra agora para o Padre Adroaldo, desejando a todas e todos vocês que a gente tenha um santo e feliz encontro. Padre. Tá bem. Muito bom dia, então, a todos vocês. Como sempre, vamos começar invocando a presença e a atuação em nós do Santo Espírito de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo, como outrora, por ocasião de Pentecostes, faze cair sobre nós as tuas línguas de fogo. Dá-nos uma linguagem que venha do alto para falar a linguagem de Deus. Linguagem semelhante à do mestre que jamais proferiu senão a verdade. Linguagem que possa transmitir a autêntica mensagem do Evangelho, sem desvios nem adulteração. Linguagem apta a exprimir a mensagem mais alta nos termos mais simples. Linguagem capaz de responder às questões embaraçosas e esclarecer as sombras e dúvidas. Linguagem de fogo, ardente em comunicar as flamas do amor. Linguagem que, em face das misérias humanas, saiba proferir palavras de sabedoria e consolo. Linguagem que possa trazer apoio aos que perderam a coragem e a esperança. Linguagem que consiga fazer compreender ao mundo de hoje o que o Verbo, palavra por excelência, revelou aos homens e mulheres do seu tempo. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Santo Inácio Peregrino, rogai por nós. A nossa fala de hoje, assim como dos próximos encontros, vai ter como horizonte de inspiração as chamadas regras para sentir com a Igreja, que na realidade não é este o título que Santo Inácio colocou, né? Foi a tradução depois para o latim que ficou Sentire cum Ecclesia. Mas Santo Inácio vai dizer, né, para o verdadeiro sentido que devemos ter na Igreja militante, seguimos essas regras. Então, antes de, claro que o objetivo vai ser depois comentar essas regras, são regras de discernimento, né? No final da quarta semana dos exercícios, e é preciso, então, antes buscar trazer, assim, presente qual é a concepção que nós temos de igreja, de que igreja estamos falando, né? É claro que Santo Inácio tinha uma visão de igreja da sua própria época, né? Ele mesmo foi vítima da estrutura da igreja, né? Sofreu perseguição, teve processos de inquisição contra ele, mas ele se revelou muito livre também dentro dessa grande instituição, né? Então, se trata de fazer um pouco esse percurso, né, de retorno ao Evangelho e buscar na pessoa de Jesus, quer dizer, qual é o fundamento, né, da igreja, né? Qual é o sentido, né? De fato, Jesus pensou em fundar uma igreja, fundar uma religião. Qual é o fundamento dessa religião, dessa igreja, né? Então, nós vamos tentar responder isso. Mas, primeiro,
sempre é bom fazer um pouco esse percurso, né? Lembrando, né, quem já fez os exercícios, que nós, na experiência dos exercícios, vivenciamos dois percursos, né? E que são dois percursos, vamos dizer assim, interpelantes, né? Porque são percursos que têm um impacto na nossa vida, né? Se os exercícios não nos interpelam, né, então não tem sentido, né? Então, são percursos interpelantes, são provocativos. O primeiro percurso dos exercícios é o percurso interno, pessoal, né? Onde o exercitante ele é chamado a ordenar a sua vida, né? Tendo o horizonte de sentido, o fim para o qual ele foi criado. E, durante o processo dos exercícios, ele vai mobilizando todo o seu ser, vai despertando os seus recursos, alimentando os seus desejos, colocando os afetos em ordem, né? E buscando sempre a inspiração na pessoa de Jesus Cristo. Por isso, o exercitante sempre tem diante dos olhos o modo de ser e de viver de Jesus Cristo. Isso vai desembocar, então, na eleição, né? Que significa, em primeiro lugar, eleger a pessoa de Jesus, elegê-lo, né? E depois, em segundo lugar, eleger como Jesus, ou seja, uma abertura ao Pai, uma abertura à realidade. E isso depois vai se concretizar no modo de viver, um estado de vida, uma vocação, uma missão, né? Então, esse é o processo interno, pessoal, vivenciado pelos exercícios. Esse é o primeiro percurso, um percurso interpelante que mobiliza toda a pessoa, né? Ela vai também reconstruindo a sua própria história, percebendo se de repente, na sua história, há situações que não foram ainda integradas e pacificadas, né? E vai harmonizando e abrindo-se ao diferente, à nova história. Já nesse percurso interno, o exercitante também vai sendo mobilizado, despertado a uma saída de si, porque os exercícios espirituais não são um processo intimista, fechado, é um processo pessoal. Mas, ao mesmo tempo, o exercitante vai percebendo que ele não está sozinho, né? Está em comunhão com os outros, né? E que o percurso interno dos exercícios agora se manifesta, se revela como um percurso externo, ou seja, comunitário, de saída de si, de encontro com os outros, de comunhão com os outros, de ser presença compassiva no mundo, comprometido com as causas mobilizadoras, né, deste mundo. E, de maneira especial, este percurso comunitário externo, né, vai aflorando, sobretudo a partir das contemplações da pessoa de Jesus. Já no chamado do reino, né, o exercitante faz a experiência de que ele é chamado não sozinho, ele é chamado com os outros, né? Então, há uma dimensão comunitária, né? Todos, né? Jesus chama a todos, a cada um em particular, a viver o segmento, né? E a trabalhar com ele na causa do reino. Então, essa imagem de Jesus que vai também construindo a sua comunidade de seguidores e seguidoras. E aí, Santo Inácio coloca várias cenas para a contemplação, onde aparece essa dimensão comunitária, né? Ou seja, e essa comunidade, esse grupo que recebe a missão de prolongar no mundo a mesma missão de Jesus, que é a causa do reino, né? Então, também, como essa eleição do exercitante tem uma dimensão comunitária, é para o bem do outro, dos outros, né? Para fora. Então, no processo dos exercícios, né, o exercitante vai também alargando a sua visão e vai também alimentando essa dimensão comunitária, né? Ele está ainda vivenciando um processo pessoal, né? Ele está retirado, mas, ao mesmo tempo, ele se sente mobilizado a um retorno para uma presença inspiradora no mundo, né? E aí, então, nos exercícios, nós encontramos esses grandes textos, né? Princípio e Fundamento, o Reino, as bandeiras, onde Jesus convoca pessoas, né? Ele não faz proselitismo, né? Mas ele convoca pessoas, mobiliza, desperta das pessoas o desejo de viver com mais profundidade, com mais intensidade. Então, de maneira especial, no exercício do reino, né? O exercitante é chamado a trabalhar com ele. Então, Jesus não chama pessoas para fazerem parte de uma instituição. Ele não faz proselitismo, ele chama pessoas para trabalharem com ele, para tornar o mundo mais humano, né?
Na encarnação, outro texto que é muito forte nos exercícios, né? A Trindade contempla o mundo todo, né? E essa contemplação ela é compassiva, e aí brota da Trindade esse impulso, né? Façamos a redenção do gênero humano, né? E aí, então, o exercitante também se sente motivado a entrar nesse fluxo da encarnação, para ser presença encarnada no meio do mundo, da realidade, né? Na bandeira de Jesus, outro texto que é muito forte nos exercícios, né? Aqui não se trata de fazer confronto entre dois grupos, duas instituições, não, né? Mas se trata de, o exercitante, ele busca revestir-se das características da bandeira de Jesus, né? Da pobreza, da humildade, enfim, das bem-aventuranças, né? E ali a expressão que é muito forte ali é o ajudar, né? Ajudar os outros, né? Também todos são chamados para ajudar os outros a viverem os valores do Evangelho, né? Depois das contemplações da vida pública de Jesus, também ali os relatos de Jesus construindo a sua comunidade, alimentando a sua comunidade, seja no chamado, né? Nas contemplações, temos uma cena do chamado dos primeiros discípulos, as bem-aventuranças como um modo de ser e proceder dessa comunidade, o discurso comunitário de Mateus 18, né? Depois as cenas da travessia do mar, que é a imagem dessa comunidade que faz esse movimento, esse percurso, essa travessia, o tempo que Jesus dedica ao ensino desta nova comunidade, né? Enfim, várias cenas que vão reforçando, que vão alimentando na pessoa esse desejo também de entrar nesse mesmo movimento de Jesus. E aí depois, claro, a experiência da Páscoa, né? Paixão, morte e a ressurreição, sobretudo na experiência do encontro com o ressuscitado, onde Jesus reconstrói a sua comunidade dispersa, quebrada, ferida, triste, né? E até desembocar depois na ascensão, né? Onde Jesus envia todos ao mundo para prolongarem a mesma missão dele. Então, esta dimensão comunitária vai sendo despertada ao longo dos exercícios. E podemos dizer, então, que o exercitante vai se sentindo eclesializado, né? Percebe que ele é chamado junto com os outros, e que há uma diversidade de respostas, que há uma diversidade de serviços, é um corpo diversificado de seguidores e seguidoras, está integrado nesse grande corpo, né? Então, a partir desse sentimento de comunhão, né, de fazer parte desse grande corpo, que Santo Inácio só situa as chamadas regras, né, para o sentido verdadeiro que na igreja militante devemos ter, que são regras de discernimento, são regras que visam fortalecer os laços, né, desse grande corpo dos seguidores, de maneira especial através do louvor, né, e da obediência no sentido bíblico, de escuta atenta do Espírito, né, que são as atitudes, né, que vão alimentar, que vão fortalecer os laços dessa comunidade, né? Isso depois, lá na frente, vamos, então, comentar aí as regras, né, para o sentido verdadeiro que nós devemos ter na igreja militante, né? Mas, então, a proposta seria isso. Então, a partir deste horizonte das regras, que elas aparecem no final dos exercícios, na quarta semana, né? Se trata, então, também agora de buscar trazer um pouco, primeiro, a nossa própria experiência enquanto membros de igreja. Que concepção que nós temos de igreja, né? E como essa concepção de igreja foi passando por um processo de transformação, né, ao longo da história, e que muitas vezes esse processo foi se desviando e se afastando do próprio evangelho, né? Vira e mexe, a gente vê ao longo da história da igreja santos e santas que sempre chamam atenção para isso, né? Vamos voltar para o evangelho, vamos voltar para o evangelho, né? O Papa Francisco também, quer dizer, a insistência dele é sempre esse retorno às fontes. Vaticano II, né? Sempre retornar às fontes, porque sempre há esse perigo, né? Sempre houve esse perigo de uma concepção de igreja que, de fato, não estava muito em sintonia com aquilo que nós encontramos nos evangelhos, né? Então, qual é a igreja que Jesus realmente quis, né?
e se de fato, quer dizer, ele fundou, organizou uma instituição ou não, né? Então, se trata primeiro de trazer um pouco esta realidade. Então, a nossa conversa de hoje está mais centrada na busca da inspiração primeira, né? Quer dizer, ou seja, precisamos primeiro partir do Evangelho, né? Que, de fato, vamos percebendo ali como Jesus Cristo vai desencadeando um movimento, né, e vai mobilizando pessoas para que compartilhem com ele deste movimento. Então, nos últimos anos, quer dizer, desde o Vaticano II, né, quem é do tempo do Vaticano II vai lembrar muito bem disso, depois a Conferência de Medellín, Puebla, a eleição do Papa Francisco, e agora esse processo que ele desencadeou, que é chamado processo de sinodalidade, né? Então, são movimentos, são acontecimentos que desencadearam na igreja, né, esse retorno às fontes, a buscar a inspiração lá no Evangelho, né, a avaliar o tempo, o processo histórico que a própria igreja foi vivendo, né? E aí, então, esse convite a uma renovação profunda, né? E aí, então, esse convite a um retorno às fontes, às origens do movimento iniciado por Jesus, né? Então, a partir desses apelos, né, desses acontecimentos que nós tivemos no nível da igreja como um todo, né, e até hoje, foi brotando nos cristãos, né, em muitos cristãos, pelo menos, né, o desejo, então, de voltar, né, de conhecer mais a fundo a pessoa de Jesus, a proposta dele, a causa do reino, aquilo que seria o fundamento, né, da vida dessa grande comunidade, esse grande corpo dos seguidores e seguidoras de Jesus, que nós chamamos de igreja, né? E como é que esse conceito de igreja entrou, né? Jesus não usou esse conceito, porque é um conceito grego, eclesia é um conceito grego, Jesus não falava grego, né? Mas como é que esse conceito entrou, né? Então, um pouco buscar então, esses fundamentos dessa comunidade, né? Quer dizer, é um estilo de vida, né? E também, claro, muitos cristãos, muitos teólogos, muitas pessoas atenderam esse apelo da igreja como um todo, né, de retorno às fontes, e aí buscando, então, trazer aquilo que seria a verdadeira identidade desta grande comunidade, né, dos seguidores e seguidoras de Jesus. E aí foram percebendo que, de fato, Jesus iniciou um movimento, né, fundou um movimento, iniciou um movimento de vida, um movimento humanizador, um movimento que rompeu com a estrutura religiosa daquele tempo, né, que estava centrada no templo, nas leis, no sábado, no jejum, né, que eram as pilastras da religião judaica, né? Então, Jesus desencadeou um movimento que não era mais um movimento, né, centrado em doutrinas, em leis, em normas, mas um movimento de vida, né? Então, nós vamos comentar um pouco sobre, de fato, isso, né? Como esse movimento foi despertando nas pessoas uma esperança, abrindo para elas um novo horizonte de sentido, e por isso que muitas pessoas foram sendo seduzidas, né, pela proposta de Jesus, né? E aí, então, eu vou passar brevemente aqui algumas características, alguns traços, ou aquilo que seria o fundamento deste movimento desencadeado por Jesus e que depois, historicamente, sobretudo a partir de Constantino e Teodósio, né, quando, já em 314, depois 380, como esse movimento foi passando, foi se estruturando numa instituição, né, com seus ritos, com sua doutrina, com suas leis, numa instituição agora piramidal, hierárquica, né? E que vem até hoje, né? Então, como é que esse processo que aconteceu? Mas, primeiro, claro, temos que trazer à tona aquilo que foi a essência na primitiva comunidade, né? Ou já no tempo de Jesus, né? Como ele foi desencadeando esse movimento, né? O movimento à margem da religião
judaica, né? Então, de fato, Jesus não criou nenhuma instituição, nenhuma organização religiosa, né? Ele não tinha essa preocupação, né? A preocupação dele era aliviar o sofrimento humano. A primeira preocupação dele, aliviar o sofrimento humano. Jesus se depara, mergulha numa realidade totalmente dividida, cheia, carregada de dores, de exclusão, de violência, né? Então, por isso que se chama o movimento que ele, né, que pôs em marcha, é um movimento humanizador, onde foi despertando nas pessoas, mobilizando a vida das pessoas, né? E ele deixou isso muito claro, né? Eu vim para que todos tenham vida, e vida em abundância. Então, esse era o forte, o núcleo, né, da sua missão. Certamente Jesus começou a sua missão sozinho, né? Logo depois do retiro que ele fez no deserto, quando ele veio para Nazaré, ele proclamou publicamente a sua missão. E era a missão centrada na vida, né? O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me enviou para anunciar a boa notícia, curar os doentes, etc, etc. Né? Está lá o projeto dele. Aqui está a essência, né? A sua eleição, né? Então ele começou esse movimento sozinho, mas aí os evangelhos vão realçando muito isso, né? Passando pela praia, lá no Mar da Galileia, viu os pescadores, passando pela banca lá de coletoria de impostos, viu Mateus. Então ele foi convocando e chamando pessoas para que compartilhassem com ele dessa mesma causa. E aí, então, é interessante que nós temos um grupo mais próximo dele, né, os discípulos, e depois também temos esse grupo mais amplo de pessoas que permanecem nas suas casas, nos seus trabalhos, na sua vida, mas que vivem um segmento de Jesus, né? Então, tudo isso podemos dizer que né, todas essas pessoas, aquelas que são itinerantes com Jesus e aquelas que permanecem nas suas casas, fazem parte do movimento de Jesus. É o movimento, né? Então, é isso, porque rompe com aquilo, né, com os templos, com as sinagogas, com os espaços fechados, né? Mas é um movimento, como depois, mais na frente, eu vou realçar, um texto que eu mandei, o texto da Maria Clara, que fala, né, a partir de uma live do cardeal Tolentino, né? A igreja, então, ela deve fazer esse percurso contrário, do templo para as casas, porque foi assim, né? A travessia foi das casas para o templo, e agora precisamos fazer esse retorno para as casas, do templo para as casas, mas isso depois a gente vê mais lá na frente, né? Então, é interessante que então Jesus que inicia esse movimento, e ele é o centro desse movimento. E aqui, então, tem um texto muito interessante em São Marcos, Marcos 3, 31 a 35, onde o relato de Marcos deixa transparecer aquilo que seria esse corpo, né, que faz parte desse movimento de Jesus. Então, Jesus está no centro, há uma multidão, junto com os discípulos, em torno dele, estão escutando o ensinamento de Jesus. E aí chega a mãe de Jesus e seus irmãos, e aí alguém manda avisar, olha, sua mãe e seus irmãos estão ali fora, querem falar com você. E aí então diz, olhando ao redor, para quem estava ao seu redor, disse, quem são? Minha mãe, meus irmãos e minha mãe. Aqueles que estão aqui escutando. Então, este é o movimento de Jesus. Esta é a comunidade dele. Então, ele é o centro. Então, a estrutura, podemos usar assim, a estrutura, né, geométrica, é um círculo, não é pirâmide, é círculo. Nesse círculo estão todos, né? Todos aqueles que escutam a pessoa de Jesus. Têm os olhos fixos nele, escutam-no e depois procuram viver na sua vida, na sua realidade, aquilo que Jesus viveu. E aí, então, existem serviços diferentes, ministérios diferentes. Então, o texto realça ali a multidão com os discípulos. Não é que os discípulos estão à parte. Não, estão no meio da multidão. Estão escutando junto com a multidão. Então, este é o movimento de Jesus, né? É o segmento, e aí tem maneiras diferentes de viver o segmento. Tem aqueles que dedicam tempo integral, caminham com Jesus o tempo todo. Tem aqueles, né, discípulos e discípulas que dedicam um tempo.
tem aqueles que são, enfim, que acolhem a proposta de Jesus, mas estão nas suas casas, nos seus trabalhos, né? Mas buscam inspiração em Jesus, né? Então, é essa grande comunidade daquelas que são os chamados, né? E ali, então, os relatos dos evangelhos reforçam muito isso. Jesus chamou, né? Chamou, ele tinha uma causa mobilizadora e foi chamando pessoas, despertando nas pessoas também esse desejo, né, de compartilhar da mesma causa. Algumas pessoas não acolheram, foram chamadas, não acolheram. Outras pessoas fechadas na sua estrutura religiosa não aceitaram a proposta de Jesus, porque implicava uma mudança, uma conversão profunda, né? E aí, então, então, esse é o movimento, né, que é uma grande comunidade que começou a se ampliar, né, e tornou-se até um perigo. Por isso que Jesus foi rejeitado e foi morto e foi crucificado, porque foi considerado como alguém que seduzia multidões. Mas que, de fato, ele, a essência da sua missão está aqui, né, em mobilizar, despertar a vida das pessoas, né? Então, como é que houve essa passagem desse movimento de Jesus para uma instituição, né? Uma organização, enfim, que nós encontramos, né? Quer dizer, claro que todo grupo, toda comunidade precisa da sua organização, precisa. Já as primitivas comunidades, né? Nós lemos esses dias nos Atos dos Apóstolos, então já a escolha dos diáconos para os serviços, né? Então a igreja foi se organizando, então todo grupo precisa de uma organização, de uma certa estrutura. A questão é o perigo está em que, muitas vezes, uma estrutura torna-se um peso e que acaba abafando o carisma, ou seja, a inspiração primeira, né? A estrutura deve estar a serviço, deve ser facilitadora daquela intuição, daquela inspiração própria de Jesus, que é o seu carisma, né? Então, e aí, como é que isso foi passando? De fato, desse movimento, né? Que, inclusive, os primitivos cristãos, né, eles não tinham assim como intenção fundar, organizar uma estrutura religiosa, né? É interessante que nas primeiras gerações, primeira e segunda geração, né, a gente percebe que aquele movimento de Jesus foi crescendo de uma maneira surpreendente, né, porque estavam impactados pela memória que faziam de Jesus Cristo, né? Então, eles eram conhecidos como os adeptos do caminho. Não eram conhecidos nem como cristãos, eram como adeptos do caminho. Porque, de fato, Jesus se definiu como o caminho, né? A verdade e a vida, mas como o caminho. E lá na carta aos Hebreus, que foi escrita em torno dos anos 80, né? Diz assim, né? Fala desse caminho novo e vivo que ele, Jesus, inaugurou para nós. Então, um caminho novo e vivo que ele inaugurou para nós. É um caminho, né? Então, este caminho inaugurado por Jesus, é preciso percorrê-lo, mas com os olhos fixos nele, né? Então, ele é o centro, né? Então, não é a lei, não é a estrutura, mas ele é o centro, né? Então, por isso que os primeiros cristãos se definiam como adeptos do caminho e não estavam preocupados tanto com a organização, com leis, com as doutrinas e tal, mas com uma maneira nova de viver, e uma maneira cristificada de viver. Viver como Jesus, que foi muito livre perante as tradições, o culto, as leis, porque ele colocou no centro o ser humano, né? Então, para os primeiros cristãos, o decisivo era viver, né, na realidade, no contexto, prolongando o modo de viver e de ser de Jesus, ou seja, comprometido com aqueles mais excluídos, mais feridos, né, onde a vida estava sendo ferida, massacrada, né? Então, eles foram descobrindo isso, né? E as primeiras comunidades cristãs, elas vão testemunhando isso. Interessante que ontem, na missa, na primeira leitura, aparece muito essa dimensão, né? As primeiras comunidades, nós estamos seguindo o relato dos Atos dos Apóstolos, né? E é interessante como esse processo sinodal, né, estava acontecendo.
de como esse processo sinodal, ao longo do tempo, foi apagado, ficou só sínodo de um grupo, né? Mas é interessante, só para dizer algumas expressões aqui da leitura de ontem, primeira leitura de ontem, diz aí, né? Naqueles dias pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos, de acordo com toda a comunidade de Jerusalém, escolher alguns da comunidade para mandá-los a Antioquia, com Paulo e Barnabé. Então, pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos, né? Com toda a comunidade de Jerusalém, que toda a comunidade é consultada, né? Mais à frente, diz aí, né? Então, decidimos de comum acordo escolher alguns representantes, né? E aqui aparece uma expressão que é muito interessante nos Atos dos Apóstolos, porque decidimos o Espírito Santo em nós, né? É uma decisão conjunta, é o Espírito Santo em nós decidimos, não vos impor nenhum fardo. Então, assim eram esses adeptos do caminho, né? Essa primitiva, as primeiras comunidades porque tinham convivido com Jesus, né? E aí depois da ressurreição, então deixavam transparecer esse estilo de vida, enfim, inspirado pelo modo de ser e de agir do próprio Jesus. Então, é claro que não havia ainda o conceito de igreja, eclesia, mas de comunidade, né? Uma comunidade. O texto fala muito de, né? Então, a comunidade, Jerusalém, a comunidade, né? Paulo que envia as cartas às comunidades. E é interessante que Paulo é o primeiro a usar o termo eclesia, né? Vocês sabem que os evangelhos foram escritos depois das cartas de Paulo, né? As cartas de Paulo vieram antes, claro, ao contrário, né? As cartas de Paulo apareceram primeiro. Os evangelhos foram escritos, São Marcos, no ano 70, Mateus 80, Lucas também, João 90, quer dizer, o texto foi bem depois. Então, sabemos que São Paulo, ele era, né, judeu, mas de formação grega. Então, ele traz um conceito dos gregos ele aplica esse conceito para a comunidade cristã. Então, a eclesia, no grego, significa a assembleia dos homens livres para eleger, para escolher, para decidir alguma coisa importante numa determinada cidade. Então, eles eram os homens livres, os homens só, as mulheres não, só os homens livres, que se reuniam em assembleia. Então, uma assembleia para decidir sobre algo importante naquela cidade, né? Então, esse é o termo eclesia. São Paulo pega esse termo e agora aplica para essa comunidade dos adeptos do caminho, que também é uma assembleia, né? É uma comunidade, são pessoas que se reúnem, que fazem memória, e aí São Paulo vai realçar muito isso na Eucaristia, né? Que fazem memória da pessoa de Jesus, compartilham a mesa, a refeição, ali a Eucaristia, né? E depois prolongam na sua vida, né? Então, são pessoas marcadas, né, por Jesus Cristo, né? Inspiradas pelo modo de ser e de viver de Jesus, que se reúnem, celebram, fazem memória de Jesus, compartilham o mesmo pão e depois prolongam isso na vida. Esse é o sentido, né, como São Paulo traz esse conceito e aplica aqui a esta comunidade, né? Tanto que depois Mateus, que vai escrever o Evangelho bem depois, é o único que usa só uma vez a expressão igreja, né? Quando Jesus confere a Pedro, né? Tu és Pedro sobre esta igreja, eclesia, né? Exatamente, claro, que então é Mateus que põe na boca de Jesus esse conceito de igreja, de eclesia, porque Jesus não usava o termo, né, a expressão grega, mas exatamente a comunidade, né? O meu grupo, a minha comunidade, enfim, era isso. Então, como lentamente vai havendo um pouco esse deslocamento, aos poucos, né? Então, até mais ou menos o ano 314, por aí, esse movimento continua muito fiel à proposta, né, essa fidelidade ao seguimento de Jesus. E é interessante que esses adeptos do caminho eram os adeptos das margens, eram os escravos, eram os mais pobres, eram os estrangeiros. Então, é um movimento que começou lá de baixo, dos mais excluídos, não veio de cima, não era dos mais importantes, né? Mas era daqueles que eram, né, que eram os rejeitados,
né? As primitivas comunidades cristãs, elas tinham, né, nasciam, né, desse ambiente, né, do mundo da exclusão. Então é interessante que eu encaminhei para vocês um texto citei lá um professor, né, de história da igreja, muito famoso, que ele fala como é que isso foi crescendo, esse movimento foi crescendo a partir das margens, lá de baixo, foi crescendo a ponto, depois do Império Romano, querer assambarcar este movimento, tomar para si este movimento, né? Porque cresceu muito. Então, ele diz assim, que até o século, até os meados do século II, depois até o século IV, a igreja oferecia todo... A igreja aqui, então, a comunidade, né? As comunidades cristãs, oferecia todo o necessário para constituir uma espécie de segurança social. Cuidava dos órfãos e viúvas, atendia aos anciãos, aos incapacitados, aos que careciam de meios de vida. Então, eram os mesmos que prolongavam o mesmo modo de ser de agir de Jesus, aliviar o sofrimento humano. Então, por isso, esse cuidado com os sofredores, né, com os excluídos, né? Ainda acrescenta esse mesmo professor, Dodds, né? Deveriam ser muitos os que se sentiram desamparados, os bárbaros urbanizados, os camponeses chegados às cidades em busca de trabalho, os soldados licenciados, os rentistas arruinados pela inflação, os escravos que tinham se tornado livres. Para todas essas pessoas, o fato de entrar para fazer parte da comunidade cristã devia ser o único meio de conservar o respeito a si mesmo e dar à própria vida algum sentido. Dentro da comunidade, experimentava-se o calor humano e tinha-se a prova de que alguém se interessava por eles, neste mundo e no outro, né? Então, era isso, como esse movimento, né, foi se expandindo, porque havia, de fato, esse cuidado, essa atenção com os mais excluídos, os mais sofredores. Então, eram sofredores, eram os excluídos que cuidavam dos excluídos, né? E como isso cresceu muito, né, as comunidades foram se ampliando, foram para diversos países, né? E aí, então, a partir do século IV, né, o imperador Constantino, a partir do Edito de Milão, em 313, ele vai promulgar, então, a tolerância do cristianismo, porque todas essas comunidades sofriam perseguições, eles eram vistos como heréticos, né? Estavam fora das instituições. E aí, então, como foi crescendo muito, Constantino abriu primeiro margem para a tolerância religiosa. E depois, com Teodósio I, outro imperador, né, com o Edito de Tessalônica, em 380, ele tornou o cristianismo religião oficial. 380, né, religião oficial. Então, a partir daí começou-se, quer dizer, houve essa ampliação, né, dessa estrutura assim mais imperial, né? Então ali, né, e aí quer dizer, as licenças que foram concedidas, né, a este movimento que era movimento religioso, né, agora então uma instituição religiosa. Depois os concílios, né, os concílios de Niceia, Constantinopla, Éfeso e Calcedônia foram concílios convocados pelos imperadores, pois tinham interesse em manter a unidade do império através da religião. E são muito espertos, né? Porque, claro, o Império Romano era muito grande, então sempre aconteciam revoluções, né, revoltas. Então, a maneira de você dominar é através da religião. Então, estabeleceu-se um credo, né? Um credo que, então, configurava, né? E aí, então, o próprio imperador também se faz cristão, e aí, se o imperador é cristão, todo o império tem que ser cristão. E com isso, aos poucos também, então, como isto que era movimento, se torna agora uma estrutura religiosa, com suas normas, com suas castas, com suas leis, com suas doutrinas, numa estrutura agora hierárquica, piramidal, né? E que, aos poucos, vai se afastando daquela mensagem do evangelho. Então, agora, uma igreja, uma instituição eclesial, né? Agora organizada, né? Adquiriu essa estrutura piramidal e, por isso, mais preocupada, centrada com o sagrado. Então, aí, a construção dos templos,
né, a estrutura sagrada, os ritos, e aos poucos foi devagarinho se esvaziando daquilo que era a essência, que era o cuidado da vida, né? E aí, então, a nobreza, né, toda a parafernália, né, dos ritos, né, dessa estrutura, né, que acaba também desembocando no poder, né? Então, o poder religioso, né, junto com o poder do Império Romano. Os dois poderes se juntam. E ali, então, acontece, né, ao longo da história, sabemos, depois, mais na frente, de ver um pouco mais sobre isso, como essa estrutura poderosa foi, de fato, se revelando muito distante, porque, então, o próprio Papa passou a ter governo sobre um Estado, né? Passou a ter um exército, passou a ter, enfim, fazer guerras com outros principados, né? Vocês, né, sabem que havia o Papa, foi um monge que foi eleito, o Papa Celestino, foi o primeiro a renunciar, né? Que havia uma reunião lá dos bispos, não se chegava né, a um acordo para eleger um papa, então chamaram um que tinha fama de santo, que era um monge que morava nas montanhas lá em Áquila, na Itália. E aí então ele foi chamado para ser papa, e ele aceitou, ele veio. Quando chegou em Roma, a primeira coisa que tinha que fazer era a guerra com o Principado de Veneza. E falou, mas eu estou seguindo Jesus Cristo, não quero fazer guerra com ninguém, não. Né? Não, mas tem que fazer, porque é assim. Né? Falei, não, eu prefiro ficar lá com os meus lobos lá em Áquila. Renunciou e voltou para Áquila. Né? São Celestino. Foi o primeiro papa que renunciou. Mas renunciou por isso. Quer dizer, a que ponto nós chegamos, né? Então, com isso, quer dizer, aí, e aí, então, o poder civil, o poder religioso se une, e aí, então, todo, né, a conquista, né? E aí vem, toda a história que nós sabemos, né? Então, essa realidade foi, aos poucos, essa instituição, né, de fato, foi sendo esvaziada do próprio evangelho, e aí focada no poder, né, na casta, nos privilégios, na riqueza, né? Então, esse movimento de Jesus, aos poucos, foi perdendo, né, a sua característica primeira, original, né? Então, o texto que encaminhei para vocês, ele faz essa distinção dessas duas realidades, né? A estrutura vertical, patriarcal, né, da instituição clerical, né? E depois aquela organização das primeiras comunidades, né? E aí, então, ao longo desses fatos que eu citei, Vaticano II, Puebla, Medellín, né, e agora a sinodalidade, tudo isso, sempre esse chamado, né, voltar àquela inspiração das primeiras comunidades que tinham como centro a pessoa de Jesus. Não o poder, não a riqueza, não a fama, não estar mancomunado com o poder civil, né? Mas, de fato, recuperar aquilo que era a essência de Jesus, né? O movimento iniciado por Jesus de Nazaré, em torno da sua pessoa, em torno da sua missão, né? E aí, como diz lá o Castilho, né? Jesus não foi sacerdote, não foi nem funcionário do templo, não ostentou cargo algum relacionado com a religião, não foi o mestre da lei. Jesus foi um leigo que, né, movido pelo Espírito, desencadeou esse movimento de vida. E por isso se cercou de pessoas, né, despertou nas pessoas também, nos homens e mulheres, dispostos a compartilharem com ele dessa mesma causa, que é a causa do reinado do Pai. Né? Este era o centro do anúncio, né? O reinado do Pai. Então, qual é o fundamento desta nova comunidade, né, desencadeada por Jesus, o fundamento desse movimento desencadeado por Jesus? Eu vou aqui passar brevemente aqui uns traços característicos, né? Lembrando aquilo que um teólogo famoso, Karl Rahner, ele dizia que Jesus não fundou a igreja, mas ele é o fundamento da igreja. Então, qual é esse fundamento? Quais são, né, onde está o fundamento da igreja? Aqui, então, vou passar brevemente. Primeiro, o anúncio da boa notícia, né? Uma boa notícia não é anunciar medo, inferno, né, rogar praga nas pessoas. Não, anunciar a boa notícia. Qual a boa notícia? Que Deus é pai e mãe e ama a todos e quer que todos se salvem. É a boa notícia, né? Depois,
Jesus que começa e inaugura essa nova comunidade de amigos e amigas. Ele vai dizer lá em João, depois lá no lava-pés, né? Vós sois meus amigos. Então, onde há amizade, onde há um grupo de amigos, ali não há hierarquia, não há quem manda, quem obedece. É um grupo de amigos que buscam algo comum. E aqui são amigos, né, no Senhor, que é uma expressão que Santo Inácio usava. Somos amigos no Senhor. Né? Ele é o centro deste grupo de amigos e amigas, e que esses amigos e amigas se inspiram na pessoa dele e prolongam na vida esse modo de ser, de viver de Jesus. Outro fundamento é o perdão. Né? Jesus tem consciência que nenhuma comunidade dos seus seguidores pode sobreviver, subsistir, se o perdão não perpassa, né, as relações entre as pessoas, porque são pessoas que são limitadas, frágeis, todo mundo. Né? Então, o perdão é aquele que realça, que reforça os laços, né, os vínculos. Então, e esse perdão como uma atitude permanente. Né? São Pedro se assusta se é para ser 7 vezes. Não, 77 vezes 7, o modo de proceder. Né? Depois, a causa do reino. Esse é o fundamento também. Jesus tem uma causa, um sonho, tornar esse mundo mais habitável, um mundo parecido com o que o Pai sempre sonhou, o que alguns chamam de reinado do Pai, né? O reinado, novas relações, nova comunhão com as pessoas. Né? Depois, o mandamento do amor, né? É a essência. Mandamento que não é lei, que se impõe de fora, ele emana de dentro, né? Porque o ser humano foi criado à imagem e semelhança do Deus que é amor. É a essência. Então, Jesus reduziu tudo, todas as leis, só na vivência do amor. Basta amar. Quem ama não precisa de leis. Né? São Paulo vai dizer isso. Né? Quem vive o amor já vive todas as leis. Né? Então, aqui o mandamento do amor, esse amor ágape, amor oblativo, amor que brota do coração do Pai amoroso, é um amor que não espera recompensa, não é um amor interesseiro, né? É esse amor expansivo, aberto, acolhedor, está aqui a essência, a vivência do amor. Depois, a vivência das bem-aventuranças, né? É o núcleo, né? É a essência dessa nova comunidade, viver as bem-aventuranças, né? A mansidão, a pobreza em espírito, a compaixão, a busca da paz, etc. Né? As bem-aventuranças não são leis que vêm de fora, também elas fluem de dentro. Todo ser humano carrega no seu coração o impulso das bem-aventuranças. Então, o que Jesus faz é explicitar isso, que o ser humano já tem. E isso não está ligado a uma religião, a uma instituição, não. É o ser humano, ele carrega na sua essência, no seu coração, o dinamismo das bem-aventuranças. A questão é explicitá-las, né? Depois, Jesus deixa sempre uma mesa, né? O fundamento desse movimento de Jesus é uma mesa, né? Aliás, é uma insistência que aparece aqui depois no texto, o movimento de Jesus é assim: da estrada para a casa e da casa para a mesa, da mesa para a casa, da casa para a estrada. Isso é muito claro naquele relato dos discípulos de Emaús, na estrada, essa longa conversação, né, de Jesus com os 2 discípulos de Emaús, como esta estrada, né, depois desemboca numa casa, numa refeição, e ali na refeição, na partilha do pão, ali os olhos se abrem. Este é o movimento. Né? Então, é um movimento de casas, né? Por isso que Marcos e Lucas realçam muito isso, né? Sempre o conflito de Jesus com a sinagoga, com, né, a estrutura religiosa. Sempre que ele ia para a sinagoga, ele encontrava dificuldades, né? Havia confrontos e conflitos. Ele saía, ia para casa das pessoas, né? Então, um movimento de casas, né? E dentro das casas, a mesa, né? A mesa da refeição, a mesa da partilha, que encontra o seu espaço, né? O lugar aí. São João vai realçar um outro fundamento muito importante, que alguns teólogos chamam de sacramento primeiro, né, da vida cristã, que é o lava-pés. O lava-pés é o sacramento primordial. Não é um gesto reduzido a uma vez por ano na Quinta-feira Santa. É um modo de proceder.
Por isso que São João nem relata a última ceia, ele relata o lava-pés, porque para ele a verdadeira Eucaristia é o lava-pés. O lava-pés esvazia toda a pretensão de poder, porque só pode existir lava-pés entre amigos e amigas. Se há uma estrutura hierárquica, não pode haver lava-pés, né? Porque quebra toda a estrutura, né? É um descer, né, aos pés do outro, é um esvaziamento de toda a pretensão, do ego, né, de busca, de vaidade, de ser o centro. Não, é um esvaziamento do próprio ego. Então, é um gesto que assim, que é essencial. E Jesus foi aquele que viveu o lava-pés assim, o tempo todo, não foi só no último momento, né? Porque ele sempre desceu. Toda a sua encarnação, ele sempre desceu junto aos mais excluídos, aos mais pobres, para lavar os pés, curar, cuidar, né? Depois que está sintetizado nesse gesto, que é um gesto sacramental. Os outros sacramentos só têm sentido a partir do lava-pés. Se não há lava-pés, a Eucaristia fica vazia, né? Depois, eu falei a mesa da partilha, né? Então, a refeição, Jesus transitava por muitas refeições, propôs aquela grande mesa da partilha, deixou uma mesa como marco, né? É em torno desta mesa que os cristãos se reuniam, né? Se reúnem, fazem memória de Jesus, compartilham o mesmo pão, e aí São Paulo vai fazer o relato, né, da última ceia, e vai criticar, porque muitas pessoas iam para a refeição, comiam antes, e ele vai dizer, mas que comunidade é essa, que chega lá, está faminto, vai na frente, come na frente de todo mundo, e os outros que chegam atrasados não podem mais comer, né? Então, a refeição, ela ocupa o centro desta comunidade, é a partilha, onde as pessoas colocam seus bens, compartilham aquilo que trazem, né, os frutos da terra. Então, na comunidade não há famintos, né? E os Atos dos Apóstolos realçam muito isso, né? As pessoas se reuniam nas casas, na doutrina dos apóstolos, na oração em comum e na partilha do pão. Nas casas, movimento de casas, né? Então, a mesa, a partilha do pão, né? E ali, então, outra, né? Essa comunidade, então, vive aquilo que era a essência da vida de Jesus. Ele foi servidor, ele não veio para ser servido, mas para servir. Então, se trata de uma comunidade de servidores, serviço mútuo, serviço interno e serviço externo. Por isso que eu dizia antes, né? Como essa comunidade sensibilizada por esse espírito de serviço de Jesus, vivia esse serviço na própria comunidade, no próprio grupo, mas era uma comunidade aberta, que atendia a todas as outras pessoas de fora, né? Pessoas diferentes, de outras tradições religiosas, né? Eram seres humanos. Então, esse serviço, ele se expandia na relação com os outros, né? Isso tudo, quer dizer, esse fundamento, né, primeiro, essencial, era isso, o cuidado da vida. A vida estava no centro, né? E por isso se trata de mobilizar a vida, despertá-la, tudo aquilo que trava o fluir da vida deve ser combatido, porque Deus nos deu esse dom máximo, né? E por isso Jesus foi aquele que investiu a sua vida em favor da vida. Então também quem o segue, né, tem essa sensibilidade vital, a preocupação está com a vida, né? E como esta vida implica, em primeiro lugar, então, mobilizar todos os recursos pessoais, os dons, as características, todo ser humano tem, cada um tem o seu, né, se expressa de uma maneira, mas também uma abertura, uma sintonia com a vida do outro, o respeito, o cuidado, né? O outro que também é diferente, que pensa diferente, que tem outra tradição religiosa, ou que não tem tradição religiosa, mas tem vida, quer viver, né? Então, onde há a vida, ali o reino está acontecendo. É o fundamento da vida cristã, né? Então, depois as outras as estruturas que foram criadas, que são criadas, o rito, a doutrina, as leis, são mediações para facilitar isso, né? Então, um corpo organizado, uma estrutura organizada, é para facilitar isso, né? Facilitar o anúncio da boa notícia, facilitar essa comunidade do perdão, facilitar o lava-pés, a vivência do mandamento do amor, as bem-aventuranças, a mesa da partilha, o serviço, né? Esse movimento de vida, é para isso.
Quando uma estrutura religiosa bloqueia isso, então não é mais cristã, não é mais cristã, né? Então, esse é um pouco o perigo que essa comunidade foi correndo ao longo da própria história. Por isso, sempre esse convite a voltar, né, às fontes, às origens, né, à inspiração primeira da pessoa de Jesus. Então, ter como centro a pessoa de Jesus, ter os olhos fixos nele, ter os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Aqui é a essência. Aqui, de fato, então, está o verdadeiro sentido da igreja. É a fonte da igreja aqui, né? Então, indo além daquela concepção grega, que era uma simples assembleia de homens livres. Não, aqui é este encontro da grande comunidade dos seguidores e seguidoras de Jesus que se inspiram nele, que aí então celebram, compartilham e depois buscam vivenciar isso na sua realidade, no seu cotidiano. Então, são igreja o tempo todo, porque são adeptos, né, desse caminho o tempo todo. Não é só viver em dados momentos, né? Não vai à igreja no final de semana, né? Então, tem importância o templo enquanto ajuda as pessoas também a celebrarem, a se encontrarem. Mas o verdadeiro templo, né, é a casa, o movimento. Por isso que o texto que eu encaminhei para vocês, da Maria Clara Bingman, ela comenta um pouco sobre esta live que foi feita com o cardeal Tolentino, né? Então, ele fala dessa nova configuração da igreja, né? Ou seja, o deslocamento agora do templo para a casa. Temos que fazer agora o movimento contrário, né? É um êxodo, né? Saímos de casa e vamos para o templo. Esquecemos que a casa é o verdadeiro templo, porque o movimento de Jesus se deu nas casas, né? Então, tornar de fato valorizar o espaço das nossas casas, né, como um verdadeiro templo, né, ali, então, onde a família, né, se reúne, né, conversa, briga, chora, pede perdão, se arrepende, enfim, é o movimento de vida. Então, onde nós estamos pisando, né? Ou seja, nós pensamos, quer dizer, esse é o nosso lugar, né? Nós pensamos e sentimos a partir de onde estão nossos pés. Então, são as chamadas de igrejas domésticas, né? Nossas casas, onde deve, de fato, brilhar, se fazer visível esta comunidade eclesial, né? Como eu falava antes, né? Dos Atos dos Apóstolos, né? Então, dizia lá o cardeal Tolentino, antes de ser templo, a igreja foi casa. Jesus saiu do templo e entrou na casa. E aí começou a experiência cristã, né? Então, e aí um pouco esse convite hoje, né? Recuperar cada vez mais, voltar, né, essa inspiração desse movimento de Jesus nas nossas próprias casas, viver, de fato, o sentido, né, evangélico de igreja, enquanto comunidade, que se sente chamada pela pessoa de Jesus a prolongar o modo dele ser e dele viver. As demais coisas são mediações para ajudar a isso, né? Então, tem importância o culto, a celebração numa comunidade, o templo, tem importância, né, uma lei, uma organização, tudo isso é em vista a facilitar a vivência, né, das pessoas, possibilitar que a vida das pessoas se expresse e não travar, né? Então, o peso, né, não pode estar na instituição. A instituição é só meio. Ele está no carisma primeiro, na inspiração primeira, isso sim, né? Então, por isso que é importante sempre fazer esse retorno aos evangelhos, né? A inspiração primeira, porque depois, né, assim foi o processo que o exercitante vivencia nos exercícios, é justamente isso, né? Esse processo que ele vai redescobrindo, né, do seu ser eclesial, né? Seu ser é responsável por esta comunidade, né? E aí, então, a tomada de consciência dos ministérios diferentes, das vocações diferentes na própria igreja, ele também é responsável por esta comunidade. Então, ele sai dos exercícios eclesializado, né? Com o desejo de colaborar com a sua comunidade, né? Para que, de fato, ela seja transparência daquela primitiva comunidade, né? Que Jesus inaugurou, que essa comunidade entre no fluxo do movimento de vida iniciado por Jesus, né? E não uma comunidade que bloqueia, que é alfândega, como diz o Papa, né? É alfândega que
que bloqueia, que trava, que julga, que condena. Não, uma comunidade aberta, né? Ela sempre apresenta a boa notícia, né? Ela é transparência, ela é sinal deste serviço. Então, aquele serviço que no começo da igreja se expandiu tanto, né? Essa assistência, essa rede de assistência social, que foi tão importante, tanto que o Império Romano quis se apoderar disso, né? Esse processo de sinodalidade, né? Que depois a gente vai ver lá na frente, o que significa isso, né? Esse retorno, né, a essa consulta, a essa escuta comum. O espírito não se limita a uma instituição, né? O espírito, ele paira sobre o universo todo, atua em tudo e em todos, né? Então, se trata de auscultar este mesmo espírito, de consulta, né? De perceber que todos têm a sua colaboração a dar, que não se reduz a uma a um grupo que vai decidir, né, como era na eclesia grega, né, os homens livres, né? Então, um grupo de homens que decide, que até então era assim o sínodo nos bispos, né? E agora esse sínodo sobre a sinodalidade já tem coisas novas, né, diferentes, né? Então, agora o Papa Francisco também decretou, as mulheres também têm direito a votos nesse sínodo. Primeiro, abriu espaço para a participação delas, e dos leigos, né, de maneira especial as mulheres, e também agora elas podem votar. Isso gerou, não é possível, isso é um escândalo, né? Pois é, mas o evangelho é escandaloso. Voltar ao evangelho é escandaloso, né? Então, quem fica escandalizado, né, é porque está muito longe do evangelho, né? Então, se trata de voltar, né, ao princípio, né, à inspiração primeira de Jesus. Então, vou parar por aqui, né? Primeiro, esse convite a retornar à essência, né? A experiência primeira de Jesus. Depois, no próximo encontro, seria, então, ver um pouco esse processo também. Eu já trouxe alguns elementos, né? De distanciamento, de estrutura, e aí depois até desembocar depois do Vaticano II, que aí implica um repensar, né, de toda a igreja, e aí, né, quer dizer, foi algo novo, muito forte, mas que depois foi bloqueado outra vez, causou muito medo, né? Porque para muitas pessoas é muito mais seguro ficar dentro de estruturas, está tudo formatado, fechadinho, está tudo previsto, não precisa, né, ter alguém que pensa por nós, né? Mas isso não é a igreja, não é a igreja de Jesus Cristo, não é o movimento de Jesus, né? Então, outra vez agora, né, sempre esse convite, né, a ir além, né? Ir além, buscando inspiração lá atrás, lá no Evangelho, trazendo para a nossa realidade de hoje uma abertura ao novo, né? Aos desafios desse mundo de hoje, né? Então, repito que a igreja é movimento de casas, não é movimento de templos, que a tendência é esse fechamento dentro dos templos, das estruturas ali, e com isso as pessoas não se deixam afetar pelos dramas, pelos clamores que vêm da realidade do mundo, né? Dos apelos, né, que o Espírito está suscitando na história, no nosso contexto, né? Então, implica uma outra visão, implica alargar, ampliar a nossa visão, a nossa mente, o nosso coração, para que, de fato, aquele movimento iniciado por Jesus se atualize, se visibilize hoje, né? Então, é isso. Aí sim, estaremos sendo fiéis à proposta primeira de Jesus. Muito bem, então paro por aqui e aí dou tempo aí para, né, algumas perguntas, questões, complementos, que alguém queira compartilhar. Vamos viver aqui um processo de sinodalidade, né? Então, escutar um pouco Ótimo. daí, tá bom? Bom dia, então. Eu sou a Ana, do Núcleo Inaciano de Presidente Prudente. Nós temos aqui 67 pessoas participando nesse momento síncrono, e a gente entra nessa etapa mais interativa, né, do nosso encontro. A gente pode fazer comentários, perguntas para o Padre Adroaldo, utilizando o chat, e também agora é possível abrir, né, se você precisar abrir o microfone, para fazer a pergunta utilizando o... Ai, desculpa, o meu áudio, eu não sei até que parte vocês ouviram. Agora você ficou congelada.
E aí, gente, alguém me dá um retorno se está Voltou, tudo agora bem? retornou. Voltou? Retornou. Você ficou. Fiquei congelada, depois sumiu o áudio. Mas Sim, vamos lá, sim. então. A ideia é que vocês possam fazer comentários ou perguntas utilizando o chat ou levantando a mãozinha, tá bom? A gente já tem, Padre Eduardo, uma primeira pergunta aqui da Marlene, em que ela diz assim: Padre Adroaldo, em Mateus 16, 18, instituição da igreja é muitas vezes usada como fundada por Jesus. Seria uma questão de problema de tradução, alguma coisa assim? Tá. Então, primeiro, quer dizer, esse conceito, Mateus pegou esse conceito e tirou de São Paulo, né? Então, porque ali sempre um pouco essa concepção de que parece que Jesus instituiu um poder para Pedro. Pedro tem poder. Não, Jesus sempre combateu todo tipo de poder na igreja. É um serviço, é uma missão, são ministérios. Ele confere um ministério. E ministério significa serviço. Então, Pedro tem essa liderança no serviço, não poder. E aqui também Jesus não está instituindo a igreja enquanto instituição, enquanto... Não, está nesse movimento de uma comunidade, ele está preparando essa comunidade, está mobilizando, né? Então, como eu dizia, tem várias instâncias nessa comunidade, aqueles que dedicam o tempo integral, tem aqueles que dedicam um tempo, outros estão nas suas casas, né? Mas aqui, essa expressão que está aqui em Mateus, né? É justamente isso, né? Quer dizer, é aquilo que eu falava, né, nos textos que eu sempre encaminho das reflexões dominicais, né, a distinção que Mateus faz entre Petrus e Petra, né, o jogo de palavras em grego que a tradução em português perdeu, né? Quer dizer, Jesus disse: tu és Petrus, ou seja, você é um pedregulho, você é uma pedra sem consistência, né? Você é frágil, fraco, mas sobre esta pedra, ou seja, você tem algo que é nobre, que é consistente, né? Então, a partir da figura de Pedro, cada pessoa, né, também se sente despertado, mobilizado pela pessoa de Jesus, a reconhecer o que em nós é Petra, é fundamento, é seguro, ou seja, é rocha, né? Todo ser humano tem uma solidez, uma rocha, que são as bem-aventuranças, né? Então, é sobre esta rocha, é sobre isso que se fundamenta uma comunidade. Não é sobre Petrus, né, as fragilidades, o pedregulho, né, aquilo que não tem consistência. Então, todos nós, né, como Pedro, somos constituídos de Petrus, enquanto pedregulhos, nós temos nossas incoerências, nossas fragilidades, mas nós carregamos uma nobreza, né, que é, então, a Petra, né, aquilo que é a essência, né, os nossos desejos profundos, a busca da compaixão, da mansidão, a vivência do amor. Está aqui, isso é Petra, né? Mesmo também o outro texto que eu tinha falado lá do chamado de Jesus, né? Quando ele chama, né, as pessoas, né, os discípulos, falei de vós, pescadores do humano, e não de homens, né? A tradução coloca homens, não, é o pescador do humano. Jesus pescou aquilo que era mais humano no coração das pessoas. E aqui Jesus pesca aquilo que é mais humano no coração de Pedro. Então, é sobre isso que se fundamenta uma vida, uma comunidade, uma proposta, um projeto, o reino, né? E não sobre uma instituição externa, mas é sobre aquilo que é o fundamento, que é a essência, que está no interior de cada pessoa, né? Sem isso, não, claro, toda a instituição, as mediações, elas perdem o seu valor. É preciso primeiro, isso, né? Então, Jesus aqui não está fundamentando um poder, porque Jesus se esvaziou de todo o poder e ele bateu de frente, né, com seus discípulos quando estavam buscando o poder. Quem era mais importante, quem ia ficar à sua direita, à sua esquerda, ele cortou, porque então tem a consciência que onde há poder, não há comunidade, né? O lava-pés eu dizia, né, é um gesto que esvazia toda a busca de poder, né? Porque Jesus tem consciência que nenhum poder é libertador. Onde há poder, ali há mando, há imposição, há estrutura piramidal. Entre amigos não existe poder. Não existe quem tem poder sobre o outro. Existe comunhão e respeito à diversidade, ministérios diferentes, serviços diferentes. Então, o que Jesus realça aqui é esse serviço diferente de Pedro,
né? Assim como também realçou dos outros discípulos e de todos nós, né? A causa é a mesma, a causa do reino, né? A proposta de vida, os fundamentos que eu falei, né? Eles são para todos, né? Então, não é que quem está mais acima que então tem mais privilégio. Não, não. Aqui Jesus ele rompe com todas essas estruturas de privilégio, de poder, de prestígio, de riqueza, de poder. Nada disso, né? Então, implica um processo de descida, de esvaziamento, né? O segmento de Jesus é questão de descida. Entrar no fluxo de descida dele. Ele sempre desceu e não subiu. A hierarquia implica subir. Por isso que o Papa Francisco critica demais o clericalismo, que ele fala que é um câncer na igreja, que é subida, é querer subir, galgar posições, até atingir lá em cima, para poder mandar mais. Isso não tem nada a ver com o ministério, com a essência da igreja, dessa grande comunidade, seguidores e seguidoras de Jesus. O processo é o inverso, é fazer-se servidor, descer aos pés do outro. Então, aquele que mais se humilha, aquele que se faz mais humilde, que desce ao humus, ao chão, esse sim, esse se eleva. Então, para se elevar, tem que descer. Não posso me elevar sem fazer esse processo de descida. Jesus foi elevado porque desceu ao mais extremo da condição humana, né? Então, nós temos que ler esse trecho aqui, né? Não podemos tirar a frase do contexto, né? De Pedro, porque logo anterior tem aí Pedro querendo desviar Jesus do caminho da cruz, né? E leva um tremendo repreensão de Jesus, né? Então, é este homem que é primário nas suas reações, que ele é muito fraco, tem suas limitações, mas ele tem na sua essência uma consistência. E Jesus vai dizer, olha, traga isso para fora. É sobre isso que eu preciso para construir o meu reinado, o reinado do Pai, o mundo novo, é sobre isso, né? Então, no fundo, a partir da figura de Pedro, que é uma figura paradigmática, nós nos vemos. Esse apelo também nos afeta. Tu és Petra. Jesus diz para cada um de nós, tu és Petra. E é sobre esta Petra que ele quer, de fato, construir essa proposta nova de vida, de uma nova comunidade, um novo movimento, né? É isso. Padre Droaldo, a gente tem uma segunda pergunta aqui do João Paulo, CVX, em que ele diz assim, ó, como em toda análise, só um momento, como em toda análise, podemos procurar ver uma igreja pecadora, mas também santa. Então, durante o Império Romano, se observarmos o entorno civilizatório desse império, onde o cristianismo se abrigava e crescia, poderíamos assim entender, vemos os chamados bárbaros, e após o século VII, o Islã. Reflito, se não fosse o Império Romano hoje, o mundo poderia estar sem lei, ou seja, regimes autocráticos predominariam, ou então, sobre a lei da Sharia muçulmana. Assim, entendo que contribuições positivas do cristianismo à civilização podem ser procuradas. Sim. Então, é interessante que, mesmo nesse movimento de estruturação, né, movimento piramidal, de poder, de guerra, de riqueza, nós encontramos na história da igreja do outro lado, os chamados padres e madres da igreja, as pessoas, né? E aí podemos relembrar, por exemplo, Francisco de Assis, né? Quer dizer, ele se deparou com uma estrutura assim, né? E ele, né, ao se despojar até de suas vestes em praça pública, ele diz, como se dissesse, olha, essa igreja não é a do Evangelho. Depois ele criou esse movimento, esse grupo, né, dos seus seguidores também, e a igreja pediu para ele para que escrevesse as constituições, as regras. Ele pegou o Evangelho e entregou para o Papa. E o Papa falou, não quero o Evangelho, quero as regras. Ele falou, não, mas nós queremos viver o Evangelho. Então, na história do cristianismo, sempre nós tivemos os profetas e profetisas, pessoas que foram fiéis, né? Muitas delas, sobretudo no início da igreja, como depois de Constantino e Teodósio, como já não encontravam mais apoio dentro da igreja, o que fizeram? Foram para os desertos, foram para as montanhas. A vida monacal começou assim, né? A vida religiosa começou assim, a radicalidade no segmento de Jesus, mas fora da instituição.
né? Depois a igreja também então, assimilou, assumiu, mas antes houve uma ruptura, né, desses movimentos, de pessoas e grupos que não aceitavam essa estrutura como um todo, né? E aí, então, por isso que nós temos dos dois lados, né? Quer dizer, a estrutura que caminha, né? E sempre as vozes proféticas que sempre estavam fazendo este apelo, né? Vamos viver o evangelho, vamos voltar à fonte, né? E aí, então, é interessante, falando um pouco dos muçulmanos, que Francisco, né, de Assis foi aquele único capaz de ir até o encontro do sultão para entrar em diálogo com ele. Se não há diálogo, não adianta, né? Apelar para a guerra, para a violência, para a coisa, claro. Então, por isso que a igreja, ao invés de entrar na estrutura, na sintonia do diálogo, né, isso, né, a mesma coisa, o Papa Francisco hoje realça muito isso. E não é à toa que ele congrega, né, vira e mexe em Roma, né, aí as pessoas responsáveis estão à frente da religião muçulmana, da religião judaica, de outras religiões, budistas, né, para estabelecer um diálogo e um respeito mútuo, né? Então, e não guerra, e não combate, né? Porque então é claro que então fica um combate de religiões, e de fato o grande estrago na humanidade foram as guerras religiosas, e o cristianismo foi um dos grandes responsáveis por isso, né? Porque então se deixou levar por essas e aí então, claro, o outro lado também reage, né? Então, se trata de quebrar isso, né? E aí a imagem do Francisco indo ao encontro do sultão, né, é muito paradigmática, né? Quer dizer, é o respeito, né, o diálogo, e aí sim, acho que esse é o processo desta grande comunidade de seguidores e seguidoras de Jesus, que entra em diálogo com todas as tradições religiosas. Jesus não obrigou a samaritana a entrar no seu grupo, não obrigou a cananeia a entrar no seu grupo, não obrigou o centurião romano a entrar no seu grupo, ele entrou em diálogo com todas essas pessoas, né? E por isso o que ele valorizava é aquilo que é mais humano. As religiões são diferentes, expressões diferentes, ritos diferentes, né? Que pode ser uma ajuda, mas que o decisivo é a essência do ser humano. E a essência está nas bem-aventuranças. Por isso que as bem-aventuranças, elas são universais, não pertencem ao cristianismo, né? São universais porque todo ser humano carrega isso. A questão é fazer com que as religiões tragam, né, sejam facilitadoras para que as bem-aventuranças se manifeste, se expresse na vida, então na busca da mansidão, na busca da paz, da compaixão, da justiça, da partilha, etc. Padre Edroaldo, nós temos muitos agradecimentos aqui no chat, né? Muitas pessoas elogiando a sua fala, agradecendo, e a gente tem mais duas questões, né? Que é uma da Beatriz e outra da Maria Olímpia, mas que elas são muito parecidas, assim. Então, eu vou ler a questão da Beatriz, e acredito que na resposta à questão da Beatriz vai ser contemplada a pergunta da Maria Olímpia também. A Beatriz diz assim, ó, Padre Edroaldo, obrigada pelas excelentes palavras que renovam o sentido de comunidade cristã para nós e por nos lembrar que Jesus era um leigo pleno do Espírito Santo, coisa que muitas vezes esquecemos. No entanto, por mais que haja hoje um discurso forte na igreja de valorização dos leigos, a realidade nas comunidades e paróquias ainda está muito distante desse sentido comunitário primitivo. As hierarquias predominam e a estrutura piramidal, com os sacerdotes no ápice, ainda é a norma. Os leigos agem, porém tímidos e cheios de receio de estarem fazendo algo errado. O que podemos fazer para recuperar o sentimento nas comunidades de estarmos entre amigos que cuidam uns dos outros e não mais em uma estrutura de poder no mundo? Sim. Então, você vê o próprio convite do Papa Francisco a viver esse processo de sinodalidade, né? E aí, então, foram encaminhados questionários para as dioceses, depois dioceses para as paróquias, né? Quer dizer, quantos participaram desse processo? Pouquíssimos. Muitas dioceses nem
Muitas paróquias falam, não, isso aqui é coisa do Papa Francisco, ele nem sabe o que é a igreja, então nós sempre vivemos assim, né? Então, você vê que, de fato, esse movimento é muito lento, né? De uma consciência eclesial no sentido do próprio evangelho, isso é muito lento, né? Quer dizer, essa capacidade de escuta, de criar nas paróquias, né, o conselho, né, de discernimento comunitário, nas dioceses, o conselho, que envolve as pessoas, né, de ministérios diferentes na comunidade. Então, o bispo, né, o pastor tem que escutar todo o rebanho, não pode escutar uma pessoa, não pode ter, né, o pároco, quer dizer, são ministérios diferentes, não é o pároco que leva a paróquia em frente, né? Ele é um servidor, assim como todos os outros são servidores, ele tem um ministério que é próprio, é o ministério, né? Mas não poder. O problema é confundir poder com ministério, né? Ministério é serviço, né? Então, para viver esse serviço, é preciso esvaziar toda a pretensão de vaidade, de poder, de querer se impor sobre os outros, querer ser dono da verdade. Não. O Espírito atua em tudo e em todos. Então, no fundo, é isso. É uma suspeita com relação à própria atuação do Espírito. Quem se arvora, né, de poder, de hierarquia, de comando, é porque não confia no Espírito. Então, por isso se fecha ao Espírito e aí, então, ele torna-se o centro, né? Por isso que eu dizia aquela imagem de Marcos, ela é decisiva. Mas quem que é o centro? É o padre? É o bispo? É o papa? Né? Ou é a pessoa de Jesus Cristo? Em torno dele, todos nós estamos escutando, ouvindo seus ensinamentos, né? Atualizando o seu modo de ser, de viver, e por isso com serviços diferentes, ministérios diferentes. Qual é o mais importante? Não tem mais importante, né? São funções, né? Desde o Papa, cardeais, bispos e padres, e, né, leigos e religiosas e religiosos, né? São vocações diferentes. Todos somos chamados. Jesus chama a todos, a cada um em particular. E cada um vai respondendo de acordo com a sua opção, né? São diferentes ministérios, diferentes vocações. A pessoa fez um discernimento, assumiu aquela vocação para o bem da comunidade, né? A missão, a vocação, né? O ministério que a pessoa assumiu não é para engrandecimento pessoal ou enriquecimento pessoal, né? Então, quer dizer, mesmo esse apelo à vivência da sinodalidade, né? Como isso sofre resistências, né? Aqui no Brasil, eu percebo que houve pouca participação, né? Até que os países europeus, que têm muito mais resistência, né, à igreja, participaram muito mais, né? E saíram documentos muito fortes, né? Não sei como é que isso vai depois transparecer lá no próprio sínodo, né? Mas pelo menos eu acompanho um pouco, né? A igreja da Alemanha, né? Da França, né? Da Itália, né, onde as dioceses se envolveram mais, né, participaram mais, houve ali, de fato, documentos muito interessantes, né? Aqui no Brasil, não sei como é que... Raramente eu escuto dizer que houve, assim, que a diocese participou, que a paróquia se envolveu, que os leigos foram convidados enfim, a compartilharem, a participarem a partir daquelas perguntas que foram dirigidas, né? Então, mas esse é um pouco isso, né? Quer dizer, o processo ele é lento, né? Mas se trata quer dizer, quem faz a experiência, né? Por isso que depois eu vou dizer mais, né, nos outros encontros, quem faz a experiência dos exercícios se sente eclesializado também, depois com sua presença, vai despertando também nas pessoas esse mesmo sentimento comunitário, né? De respeito à diversidade, aos ministérios, valorização dos ministérios, dos serviços dentro da igreja, os dons que cada pessoa tem, né? Depois Santo Inácio vai dizer, né, do louvor, né? O louvor, né? Louvar os diferentes serviços, né? As vocações, etc. Então, é uma atitude de abertura, de reconhecimento da diversidade dentro desse mesmo corpo, né? É um corpo diverso, não um corpo igual, diverso, diferentes carismas, vocações, mas todos, né, focados, centrados na pessoa de Jesus Cristo. Isso requer tempo, né, é processo. É claro que aquilo que o Papa Francisco dizia, né? Então, ele dizia, pior que os padres, né, porque uma coisa é o sacerdócio, outra coisa é o clero. O clero é casta,
Sacerdócio é serviço, é ministério. O problema é que o sacerdócio passou a ser visto como clero. E aí, então, a clericalização. E o Papa vai dizer que pior que os padres clericalizados são os leigos clericalizados, ou seja, que gostam de ser dependentes, né? Que não, o que ele diz está bom, né? Então fica ali passivo esperando que ele diga se eu posso ir para o inferno ou não, se eu posso ir para o céu ou não, né? Então, se me ameaça com o inferno, então eu vou ter que cumprir uma série de normas e de regras, não sei o quê, né? Então, o que o Papa vai dizer, né? Pior que um padre clericalizado é um leigo clericalizado, né? Então, no fundo, é isso, né? Ele gosta da estrutura clericalizada, porque ele se sente seguro, está tudo formatado, fechadinho, não precisa fazer nada, fica passivo, tudo vem lá de cima, decidido, ele só vai lá, cumpre alguns ritos e pronto. Mata-se a inspiração do movimento de Jesus, né? Isso vai demorar tempo, mas, né, Deus tem muita paciência com todo mundo. Padre, eu ergui a mão aqui porque a Ana teve um probleminha técnico e como nós estamos no mesmo lugar, eu estou assumindo aqui a fala dela. Eu gostaria de fazer uma colocação, porque eu vi a pergunta da Beatriz e da Maria Olímpia, e aí no final da sua fala agora, você fez uma colocação que é por onde eu queria fazer a minha pergunta, que é assim, a gente tem paróquias e paróquias, né? A Beatriz e a Maria Olímpia, na pergunta delas, elas mencionaram uma estrutura de paróquia. A gente vivencia aqui uma outra estrutura diferente, que é uma estrutura de uma paróquia mais horizontalizada, mais centrada os trabalhos nas pequenas comunidades eclesiais, né, nas suas pequenas micro-regiões do perímetro geográfico da paróquia. E nesse movimento que a Maria Clara Benjamin coloca no texto dela da pandemia, em que a igreja voltou para casa, o que a gente está enfrentando aqui é exatamente esse movimento, que é o movimento de tirar a pessoa de casa agora e trazer de volta para a rua, de trazer de volta para a comunidade, né? Então, assim, a gente nota que houve uma diminuição da presença daqueles que trabalham por amor, daqueles que estão trabalhando com o outro, que estão ali com o pé no chão, né? E talvez uma das razões seja isso que você falou agora, né? Que é o leigo clericalizado. Queria que se você pudesse comentar um pouco mais a respeito, porque é uma outra realidade, é trazer a pessoa de volta, né? Eu acho que algumas outras paróquias estão vivenciando a mesma coisa que a gente, né? Que assim, as pessoas foram para casa e ficaram lá. E ficaram, gostaram da casa. Porque... Então, mas é isso, né? O que a própria Maria Clara vai dizer, né? Que pode ser que ficaram nas casas, mas a casa, muitas vezes, é mais pensão do que casa, né? Não tomam refeições juntos, não compartilham, é uma casa, né? Vai lá, come, dorme e depois vai para, né? Vai para a rua. De recuperar o sentido de casa como templo, né? Tá ali, momentos de celebração, de oração, de convivência, de refeição, tem momento também de confronto, né? Recuperar o sentido, né? E é interessante que, por exemplo, esse teólogo, o Pagola, que eu sempre lembro dele, né, que é o espanhol, que ele escreve os roteiros dele para os chamados grupos de Jesus. É um movimento que é muito forte na Europa. É um movimento de famílias, de pequenos grupos que se reúnem. Elas não têm nenhum vínculo com a instituição, nenhum vínculo com paróquias, né? Porque romperam, né? Viram que ali né? Mas que querem ser fiéis à pessoa de Jesus, e então são pequenas comunidades, né? Que se reúnem nas casas, não se reúnem mais nos templos, reúnem nas casas. E aí o que fazem? Então fazem a leitura do Evangelho, e o Pagola sempre manda esses pequenos comentários, né? Assim como alimento, né, das pessoas, fazem memória da pessoa de Jesus, compartilham a sua vida, seus dramas, suas situações e tal, e fazem uma refeição chamada refeição ágape. É uma refeição, uma partilha, né? Termina com um momento festivo, celebrativo, né? Que no fundo era isso que as primitivas comunidades faziam, né? Faziam memória de Jesus. Isso é o decisivo, fazer isso em memória de mim, né? Isso é mais importante, né? Então, enquanto a estrutura estivesse pesada, é claro que as pessoas vão continuar. Não dá, eu não sinto acolhido, né? Sou rejeitado, ali é muito formatado, muito frio, as celebrações são muito, né, moralistas, eu não me sinto bem ali.
eu me sinto bem nessa pequena comunidade. Porque a questão é sempre isso, né? É enfatizar a dimensão comunitária, porque sempre é o risco do oposto, de cair no segmento de Jesus puramente intimista. Eu sozinho com Jesus, né? Não, eu com Jesus, mas com os outros, né? Então, pode ser que a estrutura aí de famílias, pequenos grupos, é por isso que tem surgido muito na igreja, as chamadas novas comunidades, né? Muitas delas independentes de paróquia, né? Não querem estar integradas na estrutura, sobretudo nos grandes centros, né? Porque paróquia é uma criação medieval, né? Própria para pequenas cidades do interior, né? Que tudo girava em torno ali. Mas num grande centro já tem, né? A dificuldade é muito grande. Então as pessoas se encontram muito bem em pequenas comunidades, novas comunidades, pequenos grupos, né, que tem assim, um carisma, tem uma inspiração, tem muito a ver com a vida delas, né? Então, talvez num espaço urbano muito grande, existem muitas iniciativas, né? São maneiras também de viver o segmento de Jesus. Claro que tem muitas que são muito legalistas, muito moralistas, muito fechadas, formatadas. Não é a comunidade de Jesus. Mas são muitas comunidades que estão surgindo, mas que estão, assim, quer dizer, como que uma alternativa, né? Já que a pessoa não se sente bem lá no espaço paroquial, não é acolhida, é uma coisa muito formal, muito fria, muito mecânica, e aqui eles se sentem acolhidas, ali, né, há uma partilha, uma convivência, um momento festivo, e aqui se faz a memória da pessoa de Jesus, né? Então, você vê que é isso, né? Então, eu acho que a própria situação pandêmica, né, quer dizer, no fundo, trouxe né, as pessoas também para as casas, para suas casas, né? Mas não é só a casa pessoal, é da minha família, só a minha família, né? Não, mas também pequenas casas né, famílias que se encontram, pequenos grupos, 4, 5, 6 famílias que se encontram, são os pequenos grupos, né? Os nossos núcleos inacianos, o que são, né? As comunidades cristãs, comunidades da CBX, o que é? É isso, são pequenas comunidades, né? Que buscam, né? E quando encontram também espaço também litúrgico, comunitário, paroquial, e aí também revelam sua presença, sua contribuição, né? Então, a questão é uma adaptação às circunstâncias, mas não se pode perder de vista a essência, né? Que isso que eu falava antes, né? Isso que é a essência. Tudo demais é mediação. As mediações são para ajudar, né? Então, ajudar a fazer aquilo, a buscar os fundamentos do Evangelho, a viver o movimento de vida iniciado por Jesus, no sentido daquela comunidade inspirada na pessoa de Jesus Cristo. Isso sim, né? Então, agora, é claro, cada pessoa também vai verificando, né, nas suas circunstâncias, na sua realidade, muitas vezes no espaço urbano, né, até que a pessoa pode ter uma diversidade de paróquias, umas paróquias mais abertas, outras mais conservadoras, umas paróquias mais celebrativas, e depende muito de como a pessoa se encontra ali e que queira participar. Ela não vai lá só para assistir uma missa, assistir um sacramento. Isso é muito pouco, né? Ela está envolvida, fazer parte daquela comunidade, ser responsável por aquela comunidade. Então, depende também muito, né, das estruturas, né? Então, tem paróquias mais abertas, tem párocos que estão mais abertos, antenados à realidade, são mais, né, abrem espaço, quer dizer, percebe que a igreja é constituída, a sua comunidade é constituída da participação de todos, não é ele que manda, né? Não é ele que tem poder, não é isso, né? Ele é um servidor, né? E aí, então, vai se esvaziando desse clericalismo e também vai ajudando os leigos a se esvaziarem do clericalismo, né? Para chegarem a esse consenso, né? São ministérios diferentes, serviços diferentes, todos colaboram e a comunidade cresce, né? Padre Adroaldo, a gente está extrapolando um pouquinho o nosso tempo, mas a gente ainda tem uma... Eu vi aqui que o Gerson Maletsky está com a mãozinha levantada. Dá tempo do Gerson fazer a pergunta dele? Podemos? Sim, eu não sei então, qual... vamos lá. Vai lá. Não seria assim uma pergunta, só expor, né? Todo esse Uhum. tempo aí que faço parte da família inaciana, né? E hoje, escutando a sua rica palestra, né? E todos esses comentários, eu lembrei de um EE de 8 dias em Itaici, que eu acompanhei, né? Colaborei como acompanhante. E onde o senhor coloca numa das passagens, né, que eles vêm pelo caminho e discutindo quem que vai ser o primeiro, quem que vai ser o segundo, quem que vai sentar na direita.
e ele chega e coloca uma criança no meio, quanto não ser puro de coração, não entrará no reino. E hoje, nessa palestra de hoje, ouvindo esses comentários todos, e a hora que o senhor fala ali do cardeal Tolentino, de uma figura geométrica, um círculo. Todos em volta, ele no meio, o centro, e na mesma altura. E não piramidal. Tá certo. É uma pena que nós não entendemos ainda, né? Tá certo. Como eu comento com a Elis, Jesus fica olhando lá de cima e fazendo assim. Não entenderam nada. Tá certo. Mas é isso mesmo, quer dizer, os gestos de Jesus, os gestos dele, né, no caso aqui de colocar uma criança, né, enquanto os discípulos estavam brigando quem é que, né, que vai ocupar o centro, quem vai ficar mais perto de Jesus, ele põe a criança para dizer, não adianta querer brigar por poder, né, por prestígio, não, porque já tem aqui o lugar está ocupado, tem uma criança. Então, respeita as crianças, né? E quem não se fizer como criança também não entra no reino. Então, são esses gestos assim provocativos de Jesus, né, que, de fato, deveriam ter uma ressonância, né, um impacto maior em nossas vidas, né? Muito bem. Eu queria terminar com a bênção às mães, né? Amanhã é Dia das Mães. Aliás, todo dia deveria ser Dia das Mães, mas amanhã é celebração especial, né? Então, eu quero dar uma bênção, vou fazer aqui uma oração, aí para quem é mãe, né? Enfim, no fundo, todos nós exercemos um pouco esse ministério maternal, né? Mesmo os homens também, nós temos esse encargo, né? Porque Deus é pai e é mãe, né? Então, buscando essa inspiração na maternidade divina, na maternidade de Maria também, para vivermos essa vocação, de maneira especial, as que são mães, que geraram, né? Geraram e geram vida o tempo todo. Ó Deus, Pai e Mãe, fonte e origem de toda a maternidade, nós vos louvamos pelo dom concedido às mães de serem geradoras da vida, que é o maior dom que receberam de vós. Nós vos bendizemos porque, pelo cuidado das mães, continuais a cercar de amor e carinho toda pessoa que vem a este mundo. Nós vos pedimos, abençoai as mães aqui presentes, que elas descubram o vosso amor no amor dedicado aos seus filhos. Sejam elas sempre carinhosas, alegres, mesmo nos momentos de dificuldades, pacientes nas horas de aborrecimentos e firmes quando é preciso corrigir. Que elas sejam vossa imagem, fontes de vida, imagem de Jesus, defensoras da vida, e imagem de Maria, cuidadoras da vida. Possam elas encontrar em vós, Deus Pai e Mãe, a felicidade de servir com amor e a alegria de defender e promover a vida em todas as circunstâncias. E assim, dia após dia, vos louvar e bendizer. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Desça sobre todos vocês a bênção do Deus que é Pai, Mãe, Filho e Espírito Santo, e permaneça para sempre. Amém. Um abraço e um feliz Dia das Mães para todos vocês aí. Fiquem com Deus.